Olá, queridos irmãos em Cristo e todos que assistem esse vídeo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Este vídeo está sendo gravado no dia 5 de abril de 2013 e é parte integrante do site escatologia.com. Neste vídeo vou apresentar o tópico do livro online Introdução. Lembrando que 99% do que leio aqui é o que está sendo escrito no livro. Introdução. Quanto ao desejo inicial de escrever este livro, esclareço que o mesmo se deu a partir de revelações que Deus me concedeu entender na palavra sobre alguns pontos específicos ligados à doutrina escatológica. Revelações estas que, confesso, serem para mim uma responsabilidade passar adiante, principalmente pelo alerta que a mim causou ao me deparar com a profundidade que o próprio tema em si revela, e também pelo fato que o meu entendimento diverge, na essência, do ensino apocalíptico que predomina no mundo cristão já há alguns séculos. Assim me refiro por verificar que, independentemente de denominação ou país, existe um entender bastante comum a todos quanto ao ensino da doutrina dos últimos dias, incluindo sua divulgação em massa, sendo utilizado para isso filmes individuais ou em séries, uma gama enorme de livros, criação de encontros ou congressos, alguns de nível internacional, onde pastores ensinam outros pastores e líderes a sua forma de entendimento e, como consequência, estes alunos irão duplicar o que aprenderam em suas igrejas e países. E outros meios, porém, todos apontando para um entender, uma interpretação comum a todos. Embora minha visão divirja pouco do que vem sendo ensinado, falando em termos quantitativos, alguns pontos que formam a base do meu entendimento alteram por completo a orientação geral que predomina atualmente. Esclareço ainda que a minha visão escatológica já exista há uns 15 anos, ocasião em que eu não conhecia nenhuma pessoa sequer que estivesse interpretando a escatologia da forma como eu passei a entender. Mas, passados os anos, aconteceu o contrário. Até mesmo em um programa de TV, eu ouvi um grande professor de escatologia dizer que, embora ele tenha ensinado muitos e por anos a forma mais tradicional como interpretam a doutrina escatológica, hoje ele vê e interpreta de forma diferente da que via e entendia. Ou seja, hoje eu não estou mais sozinho, já não será nenhuma novidade exclusiva o que tenho para registrar nesse livro. Outros já vieram e se manifestaram. Glórias a Deus por isso. Jamais poderíamos afirmar que o estudo de escatologia é de fácil entendimento. O próprio profeta Daniel recebe 2 visitas de um anjo do Senhor e, por serem as visões baseadas em figuras simbólicas, Daniel solicita as interpretações e estas lhe são dadas, conforme Daniel 7,16, que diz: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. E em outra visão recebida, ele diz, registrado em Daniel 8, 15 e 16: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. No capítulo 12, Daniel recebe uma outra visão da profecia escatológica
diretamente de um enviado de Deus e novamente encontra dificuldade em entendê-las, conforme registrado em Daniel 12, 8 e 9, que diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Nesta visão, mesmo Daniel tendo pedido a interpretação ao anjo, este lhe afirma: estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. A resposta do anjo aponta para o fato de que seu papel, o de Daniel, no momento era apenas de registro da visão e de que não havia objetivo em revelar naquele momento sua interpretação, mas que o tempo delas estarem fechadas e seladas teria uma duração, ocorreriam até ao tempo do fim, ou seja, até significa entre ou antes do fim, podendo ser bastante próximo do fim, mas antes dele e não no fim. O tempo da abertura do selo se daria mais próximo do tempo do fim. O desejo do Senhor é revelar a profecia escatológica ao seu povo e se fazer mais e mais conhecido destes, conforme podemos observar nos textos a seguir. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Salmos 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Marcos 4, 11. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E em João 3, 1, 6 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. Neste último texto, mesmo Nicodemos, não compreendendo e não discernindo espiritualmente o que Jesus estava falando, a verdade é que o Senhor já estava se revelando a ele e encaminhando-o para um novo patamar jamais imaginado por Nicodemos. Dessa maneira e dessa forma, ele, Jesus, quer e está se revelando a nós hoje. Finalizando, interajam, colaborem, deem sugestões, façam críticas construtivas, ajudem naquilo que puderem e estiver ao alcance de vocês, patrocinem esse projeto e esse ministério. Preciso de todo tipo de apoio e incentivo. Dividam essa carga comigo. E não esqueçam o principal: orem por mim. Proclamemos Mateus 21:9. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E quando falarem em paz, diga: Cristo é a nossa paz.